Perfeito. E como que foi a reconstrução desse time, doutor? Quando pega ali numa segunda divisão, como tudo aconteceu, a torcida pressionando muito, eu vejo um cenário parecido hoje. Não tanto porque não caímos, graças a Deus, mas a necessidade de reconstrução do time. Como que foi aquela época de tanta pressão da torcida, ter que refazer um time, treinador novo chegando, uma direção nova, porque embora o André estava no tampão, sim, vocês estavam chegando ali recente, né? Foi deprimente. O Corinthians, eu acabei indo nos vestiários após o jogo lá no Grêmio. Tá. É terra arrasada. E na reapresentação, era o Felipe e 8 meninos da base. Era o que nós tínhamos. Nossa. Só, mais nada. Era Felipe, depois vinha Bruno Otávio, Coelho, só menino da base. 8. Lulinha. Dentinho, Lulinha. Nossa. É isso. Era Felipe e mais 8 meninos da base. Vocês começaram do zero, praticamente. Nós começamos do nada. Me recordo que nos reunimos, o Andrés escolheu o Antônio Carlos Zago como gerente de futebol, pessoa capacitadíssima, com muita visão de futebol. Nós tivemos uma reunião para ver quem seria o treinador. Na época, Andrés, Joaquim, eu não abria a boca, porque primeiro você chega e fica quieto 6, 7, 8 meses, aprende. Depois você fala. E eu passei uns 8 meses sabáticos lá, aprendendo. Legal. Ouvindo com quem conhecia. E o Antônio Carlos queria o Mano Menezes. E o Antônio Carlos venceu. Mas eu perguntei, Antônio Carlos, por que você quer o Mano? Ele falou assim, doutor Mário, pelo esquema tático que o Grêmio joga, pelas entrevistas que o Mano dá e pela base que o Grêmio tem. Eu sempre gostei dele, do estilo dele. Quando o Mano aqui chegou, começamos com reuniões, tinha que montar um time para disputar a Série B. E não era assim, era todo mundo com uma faca apontando para a gente. Se você não ganhar, você vai morrer. A história era essa. Tinha essa... Não, o clima era esse. Era esse. Se você não ganhar, você vai morrer. Era assim, a conversa era essa. Eu mato você se você não ganhar. Se você não subir, eu mato você. Não tinha outro clima. E o Mano foi conduzindo o processo de uma maneira brilhante. E pediu calma, não vamos contratar de baseada, vamos contratar pontualmente. E ele dizia, primeiro vamos montar a cozinha, depois o meio, depois a frente. 30 dias de trabalho, eu fui à sala do presidente André Sanches. Eu falei, Andrés, nós achamos o cara. O que você está falando, Mário? Nós achamos o cara. Que cara? O Mano é o cara. Como assim? O Mano é fora de série. É um gênio. Pô, você tá... Não tô, Andrés. O Mano é super dotado, é capaz, é inteligente, é fora da curva. Que legal. Ele é o cara. Pode ficar tranquilo que os frutos virão. E não deu outra. Ele foi montando, não é esse, não é aquele, é isso, eu não quero isso, é aquilo, e dizia o que ia acontecer, o que ia fazer. Então, ele passou uma confiança para nós, gestores, de tal forma que nós
acreditávamos a cada dia na capacidade e no trabalho e nas projeções que ele montava para nós. E cada vez mais que ele pedia esse jogador para fazer isto, e dava certo. Tanto é que depois de 1 ano, ele montou Felipe, Alessandro, Chicão, William e André Santos. Christian, Elias e Douglas, Dentinho, Ronaldo e Jorge Henrique. Timaço. Esse foi o primeiro time que o Mano montou para nós. Se você pegar o Mundial de Clubes, quem entrou em campo nos 2 jogos, o time tem 7 jogadores da época do Mano. Então, nós demos muita sorte. Quer dizer, competência do Antônio Carlos Zago, que achou, com olhos de lince, o técnico correto para trabalhar no Corinthians. E nós nos fechamos muito. O Andrés deu força. Você sabe que ninguém queria vir treinar, jogar aqui no Corinthians, porque o nosso departamento era uma confraria de amizades, de ir lá para ver treino, entrar no vestiário. O jogador não queria vir para cá. O técnico não queria vir para cá. A primeira coisa foi fechar o departamento de futebol. Porque o departamento de futebol não é lugar de tinha cotinha com tia Candinha. Lá só entra quem trabalha. Quem não trabalha não entra lá. É um lugar restrito. Vestiário é um local sagrado de trabalho. E nós levamos isso muito a sério. Nós fizemos tudo o que tinha que fazer com seriedade, como manda as regras do bom futebol. O senhor falou que o Antônio Carlos venceu de ter trazido o Mano. Venceu. Tinha algum outro nome em pauta? Tinha o Vanderlei e o Antônio Carlos. E o Antônio Carlos, tinha o Vanderlei e o Mano. Tá. Venceu o Mano pelo Antônio Carlos. Eu me lembro que o Mano estava fechando com o Cruzeiro e ia para o Rio. Tá. E nós dissemos, então, depois da conversa com o Cruzeiro, você nos atende, e pedimos para ele não fechar com o Cruzeiro sem ouvir a gente. E ele fez isso e falou, olha, saindo daqui, falou para o Cruzeiro, eu vou me encontrar com a diretoria do Corinthians. E o pessoal do Cruzeiro falou, bom, então tchau, você vai para o Corinthians. Ainda bem que veio mesmo. Veio. E aí participou dessa reconstrução, então, foi o Antônio Carlos e o Mano que direcionava mais as contratações. Andrés que presidia. Sim. Sem o presidente não se sai nada, né? Antônio Carlos, Mano e eu como diretor de futebol. A comissão técnica era do Mano, que ele trouxe, e assim foi. Doutor, e para convencer esses jogadores a virem nessa época, que veio o William, Chicão, André Santos? Quando você cai, você veste a sandália da humildade. E nós estávamos todos aqui com a sandália da humildade. E os jogadores sentiram na gente confiança 100%. Porque tudo que era dito aos jogadores era cumprido. Eles sentiram em nós pessoas confiáveis, que eles podiam depositar confiança. Eles sentiam a seriedade do trabalho nosso. Aquilo que se chama de fechar um grupo, fechar uma diretoria com o departamento de futebol, com os atletas. Então, era um trabalho extremamente respaldado, com confiança e muito profissional. Eles jogavam, houve uma conexão muito forte entre aquele grupo, a comissão técnica e
os dirigentes do Corinthians. Na verdade, a torcida abraçou tudo, né? E foi isso, deu uma liga